permitir. Se Deus permitir, pode até tomar. Se Deus permitir, não toma não. Mas a unção, irmão, não toma. A unção está sobre a minha, está sobre a sua vida. Mas tomaram a túnica de José. Mas não tomaram o ministério. Não tomaram o que Deus deu de José. E como você sabe, José ele foi vendido para o Egito. Aleluia. Foi parar na casa de Potifar. Foi parar na cadeia. Aleluia. Interpretou um sonho de Faraó. Vou resumir porque vocês conhecem a história. E foi para governador do Egito. E a Bíblia vai dizer que houve fome em Canaã, na terra dos seus pais. Seu pai mandou seu filho descer para buscar comida. José dá comida. Mas chegou o momento de toda a sua família vir descer, vir morar no Egito. A Bíblia vai dizer que foram 70 pessoas. Jacó, seus filhos, suas famílias, 70 pessoas ao todo desceram para o Egito. E lá passou a morar no Egito. Mas o tempo se passou, o povo foi crescendo e multiplicando, crescendo de forma numerosa. Você pode ter sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1, lá um pouquinho mais para frente. O povo foi crescendo, aleluia, de forma numerosa. E a Bíblia vai dizer que José, seus pais, seus irmãos e o faraó daquela época já morreram. E levantou sobre o Egito um novo faraó. Só que esse novo faraó, ele não conhecia a história de José. Esse novo faraó se incomodou com o crescimento do povo. Porque a verdade é, muita pessoa que não conhece a minha e a tua história se incomoda com o nosso crescimento. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o povo crescia e se multiplicava. Porque quem dava o crescimento era Deus. Glória. E o povo crescia e se multiplicava. E o faraó se incomodava com o crescimento do povo. Então ele resolveu afligir o povo. E a Bíblia vai dizer que quanto mais ele afligia, no capítulo 12, 1:12, porém quanto mais era oprimido, mais os israelitas se multiplicavam e espalhavam pela terra. Aleluia, Deus. Quanto mais oprime a mim e a você, aleluia, mais Deus dá graça para a gente ficar de bom. Não é fácil não. O diabo usa pessoas para te afrontar, para te oprimir. Mas Deus usa pessoas para pegar sua mão e te levantar. Porque servimos a um Deus que não desampara aquele que é fiel a Ele. E o diabo ali oprimindo, e você ali lutando, marchando, não para no meio da opressão. Porque muitos no meio da opressão param de marchar, continuam marchando. E assim o povo fez, crescendo cada vez mais. Louvado seja Deus. E Faraó ficou tão furioso que determinou uma lei, um decreto dos infernos contra o povo que estava crescendo. Aleluia, Deus. E aqui entenda a coisa, sabe o que? Se está crescendo é porque está na direção de Deus. Porque parece que uma lei vai dizer que o que é de Deus prevalece. Se está crescendo, Deus está no negócio. Se está crescendo é porque é Ele que tem sustentado. Louvado seja Deus. E Faraó lançou um decreto dos infernos contra o povo que estava crescendo para tentar paralisar o povo. Para tentar impedir o crescimento do povo. Porque toda vez que você está crescendo, os infernos se levantam alguém para tentar paralisar. Ele lança o decreto. Esse povo está crescendo demais, eu estou incomodada com isso. Está dando muito fruto, está me incomodando. Aleluia. Deu ordem às parteiras agora. A partir de agora, toda criança que nascer dos hebreus, se for mulher, deixa viver. E se for homem, mata. Só que a Bíblia vai dizer que as parteiras eram tementes a Deus. As parteiras temiam o Senhor e deixavam os homens viver. E contou a história para Faraó, porque as hebreias são muito ativas, descem muito rápido, não dá tempo. Louvado seja Deus. E no meio disso aí nasce o menino Moisés, o resgatador de Israel, aquele que Deus chamou com um propósito, aquele que suportou o que precisou suportar para cumprir o plano de Deus na terra, aquele que marchou diante dos inimigos e não retrocedeu e não olhou para trás. E Deus levanta Moisés. E a Bíblia vai dizer que Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Só que depois de 3 meses não dava mais. Eu posso fazer até onde minha mão alcança. Mas tem momento que eu vou até aqui, passando daqui só o poder de Deus, só Deus agindo. Oh, passando daqui só a mão de Deus, o Deus do impossível que tudo pode. E perceba que Deus ele deu estratégia a Joquebede. Deus tem estratégia para você. Eu creio. Aquilo de sua mão não pode mudar, transformar, suas forças não podem ir. Deus vai te dar estratégia. Aleluia. Então deu estratégia para ela pega uma cesta de junco, passa betume, aleluia. E havia um decreto de morte no Nilo. Trabarraço de cantura e manaiassé. Havia um decreto de falência, de perda, de choro, de luto no Nilo. Trabarraço.
o cesto. Aleluia, louvado seja Deus. E Moisés lá de boa na lagoa, passeando pelo Nilo, vivendo o propósito, vivendo a estratégia. Muitas vezes é assim, dessa vez quando a gente passar sem perceber a fúria do inimigo. Quando a gente vai ver, o laço já se partiu. Quando a gente vai ver, a armadilha já foi desfeita. Quando a gente vai dizer, a enfermidade já caiu por terra. Quando a gente vai ver, Deus já pelejou, já trabalhou por mim e por você em silêncio. Porque Deus opera em silêncio também. Ele permite que nossos olhos vejam, mas tem hora que você só sabe, Deus te livrou disso. Não foi mesmo, meu Deus, cadê? Importante que já foi embora. Louvado seja Deus. E o Nilo, que era cenário de morte, aleluia, foi cenário de vida. Porque foi a estratégia do Nilo que Deus usou para trazer Moisés, para cancelar o decreto de morte que Faraó liberou sobre Moisés e sobre os hebreus. O que era para ser morte foi vida. O que era para ser choro foi alegria. E Moisés está passeando por aquele Nilo. E Deus, quando ele manda dar estratégia, ele garante, irmãos, ele prepara tudo. Quem está lá do outro lado de Nilo, a filha do Faraó, Deus é perfeito. A filha do Faraó, ela enxerga o cesto. E a visão chega do endereço certo. Descansa no Senhor. A quem Deus tem que mostrar, Deus vai mostrar. O nosso papel é orar. Deus mostra, abre os olhos, Senhor. Tira a cegueira dos olhos dele, dos olhos dela, Senhor. Tira as escamas dos olhos, no tempo certo Deus vai tirar as escamas e vai enxergar. O ímpio tem o ímpio enxergando, vindo a visão que Deus queria que ela visse, que foi Moisés ali vindo. E ela pega e olha para ele. De longe ela diz logo, aqui é um hebreu. Será que você olha para minha cara e para sua cara fora daqui vai dizer logo, ali é crente? Para atitude, não vai dizer pela aparência. Será que você olhar para minha atitude, para sua atitude? Obrigado por ter olhado. Lá fora, vão olhar e dizer, esse é o escolhido. Essa é diferente. Essa não é qualquer um. Essa pertence a ele. Será que vai fazer isso? E a Bíblia vai dizer que ela pega, prepara como Deus faz. Joquebede lança no rio, quem sabe achando até que fosse morrer, mas ao mesmo tempo crendo na promessa. Eu creio que como mãe ficou de um lado, e como crendo se Deus vivo, ficou crendo que Deus ia dar uma providência. Aleluia. A filha de Faraó encontra Moisés. E a irmã chega, o senhor quer uma ama para alimentar ela? Que Deus maravilhoso. A própria mãe alimenta o filho. A própria mãe, o laço se partiu, Deus entregou de volta. Ei, o laço vai se partir, Deus vai entregar o que é teu em tuas mãos. Descansa no Senhor. Se Deus falou que é teu, ele pode até passear pelo Nilo, mas vai voltar para a tua mão. Eita Deus, aleluia. Joquebede tem um privilégio, irmãos. Tem um privilégio. O que é de Deus e o que é teu, irmão. Um dia pode até pegar emprestado por um período, porque Deus é mentir, porque também é brecha de legalidade. Porque eu tenho o costume de culpar só o lado de lá, e a brecha que eu dei, e a legalidade que eu dei. Será que se eu tivesse feito tudo conforme a Bíblia manda, conforme Deus me orientou, Deus teria permitido? Porque o mundo espiritual é assim, é princípio de legalidade. Brecha fechada, o diabo não entra. Se entrou, porque eu dei brecha. Verdade, irmãos? E aí vai Joquebede amamentando seu filho, depois de amamentar, devolve a filha de Faraó, porque havia um propósito da parte de Deus. Aleluia. E Moisés cresce 40 anos lá no Egito, se forma homem lá, cresceu na corte, desceu lá com o Faraó no Egito. O interessante é que eu quero que você já viu falar que o Egito não entrou em Moisés, que Moisés ainda tinha Deus no coração. Aleluia. Moisés era de Deus. Deus cria uma situação, porque Deus é assim, para cumprir o propósito dele, ele cria situações. Quando eu falo essa frase, eu falei da pastora que gosta dessa frase, não é pastora? Porque é assim que Deus faz, para te levar aonde Ele quer. Deus vai criar uma situação. Às vezes vai pegar até da forma que tu não vai gostar. Teu filho, teu marido vai te tratar. Entende, irmão? Se rende ao tratamento. Deus cria a situação para você chegar onde Ele quer. Porque a gente só espera que Deus faça as situações que sejam agradáveis aos nossos olhos. Você acha que foi fácil para cada um de nós estar caminhando até aqui? Não, Deus criou a situação. Foi gostoso, irmã? Não. Gostou nada, já não. Faria de novo, suportaria. Por quê? Porque eu quero o céu. Aleluia. Eu esqueci de falar o tema da mensagem, não gosto de botar tema, mas eu poderia um tema, diga assim para mim, do Egito, a terra prometida. A terra prometida. E eu quero ir para a terra prometida, Deus me tirou do Egito. E eu quero ir para a terra prometida, por isso que eu suporto. Suporte essa situação que Deus criou. E aprenda nela, amadureça nela, pergunte a Deus, Deus, para quê? Deus, qual o propósito? Deus me ajuda a matar minha carne, minha natureza humana.
19 diz assim: a luta é contra a minha própria alma, a natureza humana.